Amado Espírito Santo, Tu conheces bem como se encontra o meu coração. Tu conheces bem como se encontra minha mente. E por isso, quero colocar tudo isto nas Tuas mãos, para que Tu possas massagear com Tua luz, com Teu calor, com Teu sopro, a fim de que possa mergulhar na palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Evangelho, que é trazido por São João, capítulo 21, dos versos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu para eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto nos traz o nome de alguns apóstolos e discípulos que resolveram voltar à vida antiga. Vamos pescar. Pedro disse: Eu vou pescar. E eles disseram: Nós vamos contigo.
E o resultado de voltar à vida antiga foi: nada pescamos. Quantas vezes queremos desistir do caminho? Quantas vezes queremos jogar fora tudo aquilo que fomos conquistando, por decepções, por sofrimentos, por lutas tão demoradas. Queremos voltar ao antigo. E quando regredimos em nossa caminhada de fé, em nossa caminhada de amor, nós verdadeiramente não trazemos nenhum fruto. No caso deles, não pescaram nada. Mas Jesus está sempre ali para consolar, para dar um novo ânimo, para motivar um novo impulso. Por isso, ele diz: lançai a rede para o outro lado. Quantas vezes insistimos e insistimos em fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Isto é impossível. Deus nos sugere novos passos, novas maneiras de acontecer. E foi isso que ele sugeriu àqueles frustrados pescadores: lançai a rede para o outro lado. E é interessante, porque pescaram muitos peixes e já era o amanhecer. João percebeu que aquele que estava de pé nas margens do lago era Jesus. Os demais não reconheceram, porque João reconheceu, porque João tivera a experiência de reclinar a sua cabeça no ouvido do coração de Jesus. Tivera a experiência de escutar e de falar ao ouvido do coração de Jesus. E este experimento fez com que sua visão fosse mais alargada, mais profunda, mais exata. E ele diz: é o Senhor. Aquele que está lá é o Senhor. E nós vemos a atitude de Pedro, que estava despido, vestiu a roupa pesada e jogou-se ao mar. Pedro também estava com muita vontade de ver Jesus. Embora sentisse em seu coração a dor de tê-lo negado, mas tinha saudades de Jesus. E mesmo sendo tão estranho vestir-se para jogar-se na água, mas Jesus compreendeu esta situação e quanto amou a Pedro também. Se já experimentamos o coração de Jesus, certamente nossos olhos percebem muito mais o seu mover em toda a face da terra. Mas se nosso coração está pesado, porque o negamos em tantas situações, Jesus também compreende o quanto temos saudade dele. E qualquer gesto de nossa parte poderá mover o perdão, a reconciliação e a paz com o Filho de Deus humanado, o único capaz de dar vida e plenitude aos nossos corações. Que busquemos Jesus, que busquemos o seu amor, que busquemos a sua presença. Então saberemos o quanto vale a pena viver com Ele, por Ele e nele, para todo sempre. Amém.